Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à ideia da Revolução Francesa. Bom, basicamente a gente já tinha falado aí de todo o processo revolucionário que culminou com uma nova Constituição na França e uma monarquia constitucional. O rei Luís XVI ele teria que aceitar essa Constituição para continuar governando. O problema basicamente é que o rei Luís XVI ele não vai muito aceitar, digamos assim, essa Constituição e ele acaba tentando fugir. Há uma tentativa de fuga do rei, ele pretendia fugir para outro país, rearticular um exército e tentar tomar o poder. E ao fugir, isso vai gerar um novo período aí dentro da Revolução chamado de Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1794. Tá? Esse período vai ser marcado por uma nova Constituição, por um governo agora republicano, liderado basicamente pelos jacobinos. E aí, nessa situação toda, o rei acaba sendo preso, já próximo lá da fronteira da França, retorna o rei, e aí a gente vai ter uma situação tanto quanto problemática. O que fazer com esse rei preso? O que fazer com o rei? Basicamente vai haver um julgamento, e esse julgamento pelo crime de traição, o rei vai ser condenado à execução. Bom, os principais líderes aí desse momento da Revolução Francesa vão ser o Maximilien Robespierre e o Danton. Tá? Eles vão ser, claro, tem o Saint-Just, tem os outros líderes, mas esses vão ser os maiores destaques de algumas alas que vão surgir, entre elas alas muito revolucionárias que queriam que a revolução seguisse a pleno vapor, principalmente alas aí ligados aos sans-culottes e alguns jacobinos chamados aí enraivecidos. Outras alas queriam que a revolução parasse, segurasse, ali já estava bom, já havia um governo democrático, já havia a burguesia, já estava ali no poder, então era hora de acalmar os ânimos. E nessa tentativa aí, basicamente de se acalmar dos ânimos e tudo mais, vai haver mais uma ideia aí, digamos assim, mais uma força revolucionária que vai fazer com que, basicamente, o rei seja executado em praça pública. Depois de uma série de debates e tudo mais, a ala enraivecida vai acabar sendo preponderante. Só para vocês terem uma ideia aí, esse período aí é o período chamado de terror, pela quantidade absurda de execuções. As execuções em praça pública, elas começavam sendo com a pessoa sendo decapitada, e geralmente você vinha com a espada e decapitava a pessoa, só que conforme teve muita gente morrendo por causa disso, às vezes o capataz ia lá, errava, cortava um pedaço da cabeça e gerava uma série de problemas, achando que esse meio era um meio assim muito desumano de você executar uma pessoa, se é que o termo é justificável, né? Eu não sei se existiria um meio humanizado de você executar alguém, mas seja lá como for, um médico francês, Giuseppe Guillotin, ele vai desenvolver um instrumento, a máquina criado lá na Itália, ele vai desenvolver isso e vai colocar o nome de guilhotina. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a guilhotina ela tinha em torno de 4 metros de altura, colocava uma lâmina presa numa corda, a lâmina era levantada, essa lâmina tinha em torno de 40 quilos, era levantada a lâmina, quando chegava no topo, você soltava a corda, a lâmina descia, decepava a cabeça, coisas de segundos a pessoa já morria. Seria um método aí que o Giuseppe Guillotin achou mais humanizado, digamos assim, para promover as execuções, e foram muitas execuções em praça pública. A ideia da revolução ela vai ser uma ideia muito forte, outros países vão começar a ficar com medo daquilo, você executar o rei, a rainha, em praça pública. As outras monarquias ali vizinhas da França vai ficar extremamente preocupada com tudo isso e vão ser criado aí uma coligação contrária à Revolução Francesa. Algumas dessas coligações lideradas pela própria Inglaterra, que temia que esse exemplo francês
fizesse com que destruísse outras monarquias, inclusive algumas dessas ligadas à própria Inglaterra, ou que a Revolução desse certo e a França se tornasse um país muito poderoso, a ponto de também preocupar a economia da Inglaterra. Seja lá como for, vão ocorrer uma série aí de coligações de exércitos mercenários contra os franceses. Mesmo nessa situação de crise, mesmo nessa situação revolucionária, o exército aí liderado pelos militares e comandados lá por Robespierre vai conseguir, de fato, sair vitorioso de todas as coligações contrárias à França, e a cada vitória isso enaltecia ainda mais o poder de Robespierre. Ele vai sendo uma pessoa cada vez mais poderosa. O Robespierre tinha a prerrogativa aí de ser o incorruptível, nada abalava o espírito revolucionário dele, e qualquer um que ameaçasse dizer uma coisinha pequena contra o Robespierre, ele era guilhotinado, e assim foram sendo guilhotinados os principais apoiadores e principais pessoas ligadas ao Robespierre, inclusive o próprio Danton, que vai ser guilhotinado por crime de traição. Como a ideia aí da guilhotina e das execuções em praça pública vão chegar numa situação onde vai ficar insustentável o poder do Robespierre, ele não tinha mais base política quase que nenhuma, ele acaba sofrendo um golpe, ele é deposto, é criado aí o diretório. É claro, fica mais ou menos óbvio o que vai acontecer com Robespierre. Ele também vai ser guilhotinado em praça pública. E aí a gente tem um problema dentro da França. O período do diretório vai ser um período extremamente conturbado, vai lá de 1794 até 1799. É um período extremamente conturbado. Você tem várias tentativas de golpe de Estado, você tem pressões por parte de grupos socialistas querendo tomar o poder, você vai ter pressões de grupos monarquistas querendo restabelecer a família real, o que sobrou dela no poder, você vai ter grupos de burgueses querendo administrar esse Estado. De certa forma, a alta burguesia vai tentar administrar o Estado no período do diretório, mas essa administração vai ser muito complicada. Vão haver mais coligações contrárias à ideia aí da França, e mesmo nessa situação caótica do diretório, mesmo assim, ainda as coligações não conseguem vencer. A França continua ainda forte externamente, mas em frangalhos internamente, faltando aí uma liderança. Nesse período diretório vai ter ali uma espécie de divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas a instabilidade política vai ser enorme. Isso vai acabar abrindo espaço para um general do exército chamado Napoleão Bonaparte tomar o poder através de um golpe de Estado, golpe esse chamado de 18 Brumário. Por que 18 Brumário? Porque esse era o calendário revolucionário da França. Acabou com os anos janeiro, fevereiro, março, abril, e passou a se chamar os meses, acabou com os meses, gente, janeiro, fevereiro, março e abril, e passou a chamar meses aí vinculado à colheita. Então você tinha Brumário, Ternidor e por aí vai. Nesse caso, foi no dia 18 do mês de Brumário que Napoleão vai dar um golpe de Estado e vai destituir o diretório e começar um novo período da história francesa, que é o período aí da Era Napoleônica, que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Muito obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!